Olá pessoal, boa noite. Quase 23 horas. E como todo empreendedor inquieto, estamos aqui, eu e a minha sócia Marta, no grupo do EPG, falando, sabe sobre o quê? Sobre o seu propósito, sobre aquilo que pode diferenciar a sua empresa para o seu cliente, a sua empresa para o seu público-alvo. Não é, Marta? Isso aí. Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Esteja vendo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, mas agora aqui, hoje é dia 24 de novembro, à noite. Boa noite. Quase 23 horas, não? Isso. E a Marta às vezes ela briga comigo e fala: Alex, nós vamos colocar o vídeo na internet e você não precisa dizer boa noite, boa tarde ou bom dia, porque a pessoa vai assistir a hora que ela quiser. Eu acho interessante colocar boa tarde ou boa noite. Eu acho que isso indifere. Porque o que importa realmente é o conteúdo. E muitas vezes pode até inspirar um empreendedor a ele pensar que não tem hora para pensar no negócio. Né? Nós pensamos no negócio o tempo inteiro. Isso não quer dizer que nós deixamos de viver. Isso não quer dizer que nós deixamos de nos divertir, de curtirmos nossas famílias. Isso quer dizer que nós vivemos. Nós não fazemos distinção do que é negócio, da vida pessoal, da vida religiosa. Nós vivemos uma vida e nessa vida nós temos negócios, nós temos religião, nós temos nossa espiritualidade, nós temos nossa família, nós temos nossos funcionários, nós temos nossa diversão, nós temos o mundo digital, nós temos o mundo offline e tudo faz parte, não é? É uma coisa que eu costumo dizer aos meus clientes, que uma coisa que a transformação digital tem trazido para o mundo do empreendedorismo é exatamente nós podermos estar disponíveis para os nossos clientes em todo momento, em todo tempo. Eu posso, neste momento, não estar disponível para falar com alguém pelo meu smartphone, pelo meu iPhone ou pelo WhatsApp, mas eu estou conversando com você através de um vídeo. Né? A Marta está aqui à disposição de vocês através de um vídeo, fazendo sabe o quê? Compartilhando conhecimento, não é? Então, hoje nós participamos de um evento sensacional, não é, Marta? Isso aí. Falando sobre transformação digital na contabilidade, falando sobre contabilidade digital. Eu gostei muito de uma definição que o Roberto Dias Duarte deu em sua palestra hoje, que foi o autosserviço na contabilidade, que ele não gosta de chamar de contabilidade online ou contabilidade digital, mas é praticamente o self-service da contabilidade, ou faça você mesmo, né? Que é exatamente você, o self-service é sirva-se você mesmo, né? Eu esqueci o termo que ele utilizou em inglês, mas na realidade é isso, é você usar a tecnologia e deixar à disposição do seu cliente, através de uma plataforma digital, para que ele realize aquilo que ele precisa realizar para a empresa dele, pegar uma guia de imposto, enviar um documento, recalcular esse imposto em caso de atraso e muitas outras rotinas que a tecnologia hoje permite que sejam automatizadas através ou por um escritório de contabilidade. Então, Marta, eu gostaria de saber o que você entendeu hoje, principalmente da palestra do Roberto. Eu achei sensacional tudo que ele falou, né? Os comparativos que ele fez, os tipos de clientes que você precisa definir e segmentar, se você quer vender para uma ameba ou se você quer vender para uma baleia, entendeu? Me fala um pouquinho aquilo que você sentiu da palestra do Roberto, você que acompanha mais o Roberto nessa jornada dele, do workshop Contador 2.0, nesse evangelismo que ele faz em relação à necessidade dos escritórios de contabilidade entenderem de marketing, que marketing não é simplesmente
a questão de vender mais serviços ou oferecer serviços através da rede social, ou prestar serviço através das redes sociais, ou através de postagens e blog, mas o marketing ele é muito mais abrangente e faz parte da vida e do plano de negócios de uma empresa no todo. Então me fala um pouquinho o que você entendeu dessa palestra, o que você mais gostou, o que mais chamou a atenção. Bom, Alex, eu que acompanho o Roberto aí já tem 2 anos, né? A gente é parceiro e nessa evangelização do Roberto, cada vez que eu ouço o Roberto falando, sempre a gente tem insights novos, insights diferentes, e foi muito bom hoje, porque hoje novamente o Roberto falou coisas novas, ele sempre está estudando, sempre está trazendo algo diferente para o mundo contábil, e isso é muito bacana. Então, assim, algo que impactou muito foi o fato de ele ter falado sobre a segmentação. E não é segmentação só do nicho, né? Porque às vezes o contador chega lá e ele quer, vamos fazer uma segmentação. Beleza. Realmente muito importante você falar sobre isso. Isso. Então, assim, a segmentação. Então, assim, eu sou uma contabilidade que vou atender prestadores de serviços voltados para a área de TI. Eu sou uma contabilidade que vou atender médico, clínicas médicas, prestador de serviços médico, clínica médica. Não só isso. Ele falou uma segmentação aonde você tem que classificar esse empreendedor. Lembrando que o nicho faz parte, mas talvez seja a menor parte que você precisa definir em relação ao atendimento da sua contabilidade. Logicamente que é muito importante você se tornar autoridade para um nicho de mercado. Isso. Né? Mas dentro desse nicho você pode segmentar o seu serviço. É isso aí. E você transformar isso numa linha de produção. Porque com a linha de produção, um processo bem definido, você consegue atender em escala. Só que antes, um pouquinho antes disso, você precisa definir qual vai ser a maneira e quem vai ser esse nicho que você vai atender. Então vai ser o pequeno empresário, aonde esse pequeno empresário está, de que maneira você vai entregar o serviço para ele. Definindo tudo isso, como que o teu atendimento vai montar esse processinho. É que nem uma indústria. Ele mostrou lá uma imagem de uma indústria fabricando cerveja. Então, cerveja de 300 ml. Então, existe a máquina toda programada para fabricar a cerveja de 300 ml. Se por um acaso essa empresa, essa indústria, ela vai mudar isso, ela vai ter que reprogramar toda a máquina. Se ela for vender uma cerveja num frasco de 600 ml, vai precisar reconfigurar. Exatamente. Né? Então, o que o contador, o empreendedor, não só o contador, mas todo o mercado, ele tem que pensar quem ele vai atender, de qual maneira ele vai atender, programar isso e seguir esse processo. Não adianta você programar para receber, para você atender lá um certo tipo de público e aí vem um outro público que não está nessa linha de produção e você colocar ele para dentro. Porque o que vai acontecer? Vai bagunçar com tudo. Sabe uma coisa, mas não te cortando, mas já cortando, acho que isso é mal de quem é gordinho, né? Nosso amigo Jô e nosso amigo Faustão, que me representam muito bem. Uma coisa que eu achei interessante que ele disse é que as empresas de contabilidade no Brasil já trabalham segmentação e não sabem. Só que é uma segmentação desorganizada. Né? Eu quero atender clientes de grande porte, clientes de médio porte, clientes de pequeno porte. E o que acaba? Onerando demais a minha operação e a minha produção. E o custo da minha produção acaba sendo muito alto. E a minha empresa acaba não tendo lucro. Porque o meu cliente acaba não vendo valor naquilo que eu faço, que eu ofereço, ou que eu forneço como serviço para ele. E eu acabo, para não perder esse cliente, trabalhando a única opção que eu tenho para que ele não vá para outra empresa, que é o preço. Isso aí. Né? E as empresas acabam fazendo o quê? As empresas de contabilidade acabam fazendo o quê? Acabam se nivelando, a maioria delas, por baixo. Né? Oferecendo serviço muitas vezes de alto valor agregado por um custo muitas vezes irrisório, né? Simplesmente para não perder o cliente. Eu achei isso interessantíssimo. Super interessante. E é aquilo, focar no processo de produção, do planejamento. Não adianta, a gente tem que cortar na carne. Eu vou usar a DPG como exemplo, tá? Então, assim, a DPG aí há muito tempo, a gente faz sites para contabilidade, a gente começou depois a fazer marketing digital, e isso é em todo lugar. Então, a gente queria atender o cliente do marketing digital e o cliente do site da mesma maneira. E nós começamos a ter problema de processo.
E o que nós tivemos que fazer é começar a organizar isso, falar assim, olha, nós temos que definir pacotes, definir como a gente atende esse cliente, e a mesma coisa é com o contador. Mas o que é interessante nisso, Marta, ainda usando a DPG como exemplo, é que muitas vezes, e conversando com empresários do segmento contábil todos os dias, um dos maiores medos que eu vejo que existe é exatamente o medo de errar. E perder. Né? Então, assim, eu não posso errar. Só que existe um detalhe. Se você não estiver errando, se você não estiver falhando, é porque você não está inovando o suficiente. Todo processo de inovação, ele terá falhas. Não adianta você achar que, olha, o Google é uma empresa perfeita, ou a Uber é uma empresa, perfeita, a Netflix é uma empresa perfeita. Não, existe margem para erro. Isso eu não estou dizendo, gente, que nós pregamos o erro e nós apoiamos o erro. Mas o erro traz aprendizado. E o erro faz com que nós olhemos novamente para dentro de casa, refaçamos os nossos processos, que nós tenhamos que rever os nossos valores. Para quê? Né? E processos, e pacotes de serviços, e forma de atendimento. Quer dizer, é um processo de revisão o tempo inteiro. Para quê? Para que nós possamos proporcionar uma experiência sensacional, uma jornada de compra sensacional ao nosso cliente. Então, às vezes nós vemos a equipe dentro da nossa empresa cometendo erros que, na minha visão, muitas vezes eu falo assim, nossa, isso é uma coisa primária. E eles muitas vezes erraram na intenção de fazer o melhor para o cliente, na intenção de surpreender ao cliente, na intenção de oferecer um serviço de valor agregado que sequer faz parte do escopo do que foi vendido para o cliente. Então, apesar de não apoiarmos o erro, existe uma margem de aceitação para isso, porque depois nós usamos cada um desses cases para quê? Para que sirva de aprendizado para não errarmos mais. E é isso que eu quero compartilhar com você, meu amigo. É você não ter medo de errar. Nós vemos aí uma metodologia de prestação de serviços contábeis de anos. Anos e anos e anos. Aquilo que deu certo para o teu avô, para o teu pai. E hoje está dando certo para você, entre aspas. Porque cada época é uma época, né? Hoje o consumidor, o empresário 2.0, ele não pensa mais como o empresário pensava há 10 anos atrás, há 3 anos atrás. Não tem como mais nós prestarmos serviço da mesma forma. A forma que eu vendia site há 10 anos atrás, eu não posso vender hoje. Eu não posso simplesmente fazer como nós fazíamos antes, lembra? Simplesmente criávamos vitrines, né? Estudávamos um pouquinho do mercado, criávamos aí uma linha de produtos de sites com 3, 5, 10 páginas muitas vezes, colocávamos um conteúdo institucional lá e falávamos, olha, é importante você simplesmente ter um cartão digital para apresentar sua empresa. Hoje eu preciso ir até a sua empresa ou fazer reuniões virtuais contigo, entender o seu propósito, entender quais são os seus produtos, a linha de comunicação que você quer para o seu cliente, estudar o seu público-alvo para que eu crie uma comunicação para você de modo que o seu cliente a ache interessante, não você. Muitas vezes nós somos incompreendidos, né? O empresário contábil olha e fala assim, mas Alex, isso não é interessante, eu quero falar de contabilidade, eu quero falar de legislação, porque o Simples Nacional está mudando toda hora, porque a legislação está mudando toda hora e eu quero publicar isso no meu site. Será que isso realmente é o que interessa para o seu cliente, para o seu público-alvo? Não dizendo que isso não interessa para o empresário. Eu sou um empresário, a Marta é empresária, e nós sabemos, nós também somos optantes pelo Simples, já que eu usei o Simples como exemplo, e é importante saber tudo que eu posso gozar como benefício tributário para a minha empresa. E logicamente que se o meu contador não me orientar sobre isso, viu, Lopes? Eu vou ficar bravo com você. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, que existem assuntos que são muito mais
pujantes ou são muito mais sensíveis à gestão da minha empresa. São coisas que eu gostaria de ler em sites de empresas de contabilidade, em outras empresas que fornecem outros tipos, que poderiam oferecer outros tipos de serviços para mim que eu não vejo. Entendeu? Agora, eu vejo em sites de empresas de contabilidade que são meus clientes ou clientes de outras agências que trabalham marketing digital para contabilidade, conteúdos que eu falo assim, nossa, Marta, tem hora que dá vontade de trocar o meu contador e trazer esse contador para ser nosso contador. Porque o cara mostra uma expertise naquilo que é o meu modelo de negócio, naquilo que é o desafio de uma agência de marketing digital hoje no Brasil, que nos atrai para que nós possamos falar assim, olha, de repente se amanhã ou depois a parceria com o Lopes não der certo, eu vou procurar esse cara para ser meu contador, para fazer o meu BPO financeiro, para fazer o meu administrativo, né, para me ajudar como um braço da minha gestão, principalmente com o aparato tecnológico que esse cara tem na empresa dele. Eu acho sensacional isso. Né? E é isso aí, Alex. E pra gente encerrar, essa semana eu estive com um contador, né? Que eu achei uma sacada muito legal que ele tá fazendo, Alex. Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá pegando essas empresas, olha que nicho interessante, essas empresas que tá em transição, que o pai está passando para o filho e que precisa ser informatizada. Ele dá uma consultoria completa, fazendo essa transição, para depois colocar ele para dentro do escritório dele. Sensacional. Legal. Ele explicando o modelo de negócio dele, assim, e falei assim, puxa, que Nós ouvimos bacana. alguns cases hoje, Exato. né? De empresas de contabilidades que estão trabalhando com startups no risco. Exato. Então, olha, eu te ajudo na gestão, eu faço a parte tributária e contábil para você e você não precisa me pagar nada. E a partir do momento que você começar a crescer e começar a faturar, você me paga. 2%. Isso está trazendo o quê? Uns pegam 2% do faturamento da empresa, outros já têm um honorário pré-definido e essa empresa começa a pagar depois que começa a faturar e ter lucro. Por quê? Porque eles acreditam que essa empresa, essas empresas, essas startups em franco crescimento, como quando ela passar de uma tribo para uma vila, de uma vila para um estado, de um estado para uma nação, eles serão fiéis e fidelizados a essa empresa que o ajudou nesse crescimento. Eu acho isso simplesmente fantástico, sensacional. Né? Há um modelo de negócio que talvez você disse, o comentário que o presidente do SESCOM aqui do Rio de Janeiro, o Arnaldo, fez, eu achei bastante interessante, que ele falou assim, olha, para o cara entrar dentro da minha empresa, ele precisa pagar. Né? Se eu começar a prestar serviço para ele, ele precisa pagar. Mas foi ele mesmo que trouxe esse exemplo de empresas de contabilidade que ele conhece, que, cara, trabalham no risco, como uma agência de publicidade trabalha, muitas vezes. Né? Cria-se um projeto todo de publicitário, de divulgação de determinado produto e fatura em cima daquilo que for o resultado dessas campanhas. E uma empresa de contabilidade pode trabalhar a inovação nesse sentido, como você falou, trabalhar essa questão da sucessão, né? De pai para filho, trabalhar a questão da fusão entre empresas, porque hoje isso também é muito latente no mercado empreendedor, trabalhar a questão de diferenciação ou inovação, sendo uma empresa de contabilidade segmentada para prestar somente um tipo de serviço. Então, ao invés de querer abraçar o mundo falando assim, eu faço serviços contábeis, fiscais, de departamento pessoal de legalização, abraçar e falar assim, ó, eu sou o maior especialista, ou não usar o termo maior porque acaba sendo pejorativo em relação ao seu concorrente, mas falar assim, ó, eu sou um especialista em quê? Em departamento pessoal. Isso aí. E aí apresenta todo tipo de solução para que o departamento pessoal e de recursos humanos de uma empresa seja realmente efetivo. O outro simplesmente na área tributária, o outro simplesmente na questão de abertura e legalização de empresas, aquisições, processos sucessórios, tipos societários e uma série de coisas. Eu acho que existe aí um oceano azul de oportunidades para que o contador possa segmentar o seu serviço, crescer, se diferenciar e ser realmente um sucesso no mundo contábil dentro dessa proposta da transformação digital, Marta. É isso aí.
concordo e assino embaixo. E não só isso, conversando com os clientes, e agora para encerrar mesmo, ela marketing. fica preocupada com o tempo, porque ela acha que vocês não vão querer assistir um vídeo de 20 minutos. Marketing, a arte de entregar valor. E o que é a arte de entregar valor? É mostrar que você está do lado do seu cliente, que você é parceiro, do próximo que está vindo. E é aquilo, nem tudo você consegue fazer. Arrume parceiros, pegue braços, mostre esse valor para o seu cliente, certo? Certo, Marta. E não tenham medo da tecnologia, gente. Isso aí. A tecnologia não vai tirar o seu emprego, contador. A tecnologia não vai tirar o emprego dos seus colaboradores. A tecnologia simplesmente vai criar novos empregos, novas formas de você empreender, novas formas de você interagir e novas formas de você prestar serviço. Cabe a você ser ávido por conhecer e aprender tudo que essa tecnologia pode proporcionar de benefícios para você como empreendedor e principalmente para o seu cliente, porque você empreende com foco no seu cliente e não no seu crescimento e não no seu enriquecimento. Mas eu gosto muito de uma frase que a Fernanda Rocha usa, que é exatamente isso. O contador, ele é um agente de prosperidade e riqueza para o empreendedor. E eu acho isso sensacional. Parabéns, Fernanda, por essa sacada. Eu acho maravilhoso isso que você diz. O contador é um agente de riqueza. Lopes, seja um agente de riqueza para nós, tá bom? Meu amigo contador, seja um agente de prosperidade e riqueza para o seu cliente. Foi um prazer falar com vocês. Nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, praia de Copacabana, sensacional o clima, um paraíso mesmo. Eu digo para você, o Rio de Janeiro continua lindo. Venham para cá, vocês não vão se arrepender. Arnaldo, Cristiane, toda a diretoria do Sescom do Rio de Janeiro, parabéns. O evento foi sensacional e o ano que vem eu tenho certeza, pessoal, inscrevam-se na 8ª Eneconte. Com certeza será um sucesso maior do que foi esse ano. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Não gostou? Manda lá para seus inimigos, tá bom? Beijo, tchau. Eu vou dizer diferente. Não gostou? Reflita pelo menos sobre o conteúdo, né? Muitas vezes nós pensamos que sabemos tudo. Não, eu já ouvi tudo isso aí, todo dia eu ouço isso, eu não tenho mais nada a aprender. Se você ouvir com atenção, você vai ver que tem uma sacada aí que você não percebeu ainda, tá bom? Um forte abraço, um beijo do gordo. Tchau, tchau.